Do que você tem medo? Fique comigo, porque depois da vinheta nós falaremos um pouco mais sobre isso em mais um dos mandamentos de Jesus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco acerca do medo, ou melhor, acerca de não termos medo. Eu tenho praticamente certeza de que você tem medo de pelo menos alguma coisa, mas Jesus fala justamente o contrário para nós na sua palavra, e nós vamos ver isso fazendo a leitura de um versículo que encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. O contexto da passagem que lemos fala acerca da ressurreição da filha de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga de uma cidade judaica e ele foi ao encontro de Jesus, porque a sua filha estava muito doente, a ponto de morrer. E ele chama Jesus, a fim de que o mestre vá até a sua casa e cure a sua filha. No entanto, ao lermos a passagem, nós vemos que, enquanto estavam a caminho da casa de Jairo, os empregados chegam diante dele e dizem: A sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Quando Jesus ouve essas palavras, ele nem liga para isso e ele dá uma ordem a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Quem sabe Jairo estava passando por uma das situações mais difíceis e complicadas da vida. O medo de perder um filho, o medo de perder uma pessoa a quem nós amamos. Quem não tem medo disso? Nós sabemos que isso faz parte de nós. Mas Jesus deu uma ordem a Jairo, dizendo que ele não devia temer e simplesmente crer. Eu sei que ao longo de nossas vidas nós vamos passar por lutas, aflições e até mesmo perdas, mas o medo é um sentimento que não precisa fazer parte do nosso coração. Jesus nos ordenou isso, e a partir do momento que tomamos uma posição com Cristo e o Espírito Santo entra em nosso coração, a Bíblia afirma que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Além disso, essa não é a única passagem em que Jesus ordena a alguém que não tenha medo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus diz aos seus discípulos que eles não devem temer. O contexto dessa passagem é aquele famoso episódio em que Jesus anda sobre o mar e quando os discípulos enxergam a Jesus, pensam até mesmo que o seu mestre é um fantasma. E Jesus diz: Não tenham medo, sou eu. Jesus novamente demonstra para eles que não existe motivo para temer. Afinal de contas, Ele está cuidando de todas as situações. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 4 a 7, Jesus fala que nós não devemos temer até mesmo as pessoas que têm poder para matar o nosso corpo, mas ele afirma que nós devemos temer sim aquele que tem poder de tirar a nossa vida e lançar a nossa alma no inferno. Então Jesus demonstra quem realmente nós devemos temer, quem deve ser aquele que deve ter o nosso respeito e a nossa reverência, que é o nosso Deus,
Todo-Poderoso. Então, através desses episódios que vimos, a ressurreição da filha de Jairo e também o episódio em que Jesus andou sobre as águas e chegou até os seus discípulos, ele ordenou que esses não deveriam temer, porque Jesus estava cuidando da situação. E a Bíblia tem várias referências falando acerca de não temermos. Vamos ver algumas delas. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus fala diretamente a Josué, dizendo que ele não deveria temer. O contexto disso é que Moisés, o grande líder de Israel, havia falecido e Josué deveria tomar conta e guiar o povo em busca da terra prometida. Era uma grande responsabilidade e provavelmente Josué estava um pouco temeroso, mas Deus afirmou para ele: não temas, não tenha medo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, Deus usou a vida do profeta, afirmando que o povo de Israel não deveria ter medo, porque Deus estava com ele. Nós temos a convicção de que em todos os momentos Deus estará conosco, então não existem motivos para temermos. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo estava passando por uma situação bastante difícil do seu ministério, mas Deus apareceu para ele e afirmou que ele não deveria temer, porque Deus estaria cuidando de cada detalhe enquanto ele estaria fazendo a obra do Senhor. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar que ela ficaria grávida do Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30, Maria ficou espantada com aquilo, mas o anjo do Senhor disse para ela: não tenha medo. Além disso, quando José ficou sabendo da gravidez sobrenatural e da vinda do Filho de Deus, ele também ficou temeroso. E em Mateus, no capítulo 1, versículo 20, nós podemos ver o anjo do Senhor falando com ele em sonho, dizendo: não tenha medo. Além disso, Abraão, o pai da fé, passou por lutas e situações difíceis enquanto rumava até a terra prometida. E em Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, Deus aparece a Abraão e ordena que ele não tenha medo. Enfim, esses são apenas alguns dos vários versículos que a Bíblia traz com essa palavra, com essa expressão: não tenha medo. Por isso, você, eu, todos nós que confiamos plenamente em Deus, não devemos temer aquilo que possa vir a acontecer conosco, pois temos a garantia de que, se até mesmo a nossa vida nessa terra terminar, nós teremos uma eternidade ao lado do nosso Senhor. Então, quando você estiver passando pela luta, quando você estiver passando por aflições, não olhe as circunstâncias ao seu redor, mas olhe para o Deus que está acima de você e não tenha medo. Eu agradeço a você que esteve comigo em mais este vídeo. Se você gostou dele, eu peço que deixe o seu curtir, que também se inscreva no meu canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu for lançar aqui no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você não venha a temer, mas confiar plenamente no poder do nosso grandioso Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e assim me permitir, com mais uma reflexão da Palavra de Deus e mais um dos mandamentos de Jesus.